Quando ela chegou à minha fazenda, naquela manhã de 1915, o sol ainda mal tocava a varanda do casarão antigo, e eu, como sempre, permanecia preso ao meu próprio silêncio. Desde que perdi minha esposa alguns anos antes, minha presença se tornara quase invisível entre os vivos. Eu trabalhava, administrava as terras, cuidava das crianças, mas sem permitir que nada me atravessasse. Então avistei a nova auxiliar caminhando pelo terreiro, passos contidos, vestido simples, olhar baixo. E mesmo assim, havia algo nela que parecia mover o ar ao redor. Não era beleza óbvia, era presença calma, quase um sussurro. E naquele instante senti um incômodo discreto, como se um velho relógio dentro de mim tivesse despertado depois de muito tempo parado. Antes de aprofundarmos nessa história, se inscreva no canal e já deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. A vila a chamava de introspectiva, reservada demais, não feita para chamar atenção. Eu apenas a observava à distância, tentando entender por que sua chegada mexia tanto com uma casa acostumada ao luto. As crianças foram as primeiras a reagir à sua presença. Daniel, tímido e inseguro, se aproximou quando ela sentou ao lado dele para ajudá-lo nas lições. Clara, sempre séria, a acompanhava pelos corredores como quem tenta decidir se pode confiar. E cada pequeno gesto dela, o cuidado ao arrumar uma mesa, o modo suave de falar, o sorriso discreto que oferecia sem pedir nada em troca, começava a tecer algo novo dentro destas paredes. Às vezes, eu a seguia com o olhar e pensava, e se o silêncio não fosse ausência de som, mas ausência de quem escuta? Com o passar das semanas, percebi que a casa respirava diferente quando ela estava por perto. A luz parecia entrar de modo mais generoso pelas janelas e até o cheiro do café ganhava outra vida. Mas havia algo mais profundo que eu não sabia nomear. Cada vez que seus olhos cruzavam os meus, um lampejo de memória me atravessava, como se eu já a tivesse conhecido em algum sonho antigo. Um loop constante, insistente, impossível de ignorar. E foi numa tarde em que a vi rir discretamente com as crianças, enquanto o vento balançava seus cabelos, que senti o peito apertar de um jeito estranho. Algo estava mudando dentro de mim. E isso, sinceramente, me assustou mais do que qualquer tempestade. Foi quando os primeiros comentários da vila chegaram aos meus ouvidos que percebi como a presença dela despertava conversas que não pedi. Diziam que era impróprio uma moça jovem viver sob o teto de um viúvo. Diziam que ela chamaria a atenção indesejada. Diziam, sobretudo, aquilo que sempre dizem quando não sabem a verdade. Eu fingia não ouvir, mas a realidade de 1915 era rígida e entendi que, para protegê-la, algo precisaria ser formalizado. A ideia de propor um casamento arranjado, mesmo consensual, me acompanhou por dias, e confesso que o simples pensamento fez o coração, que eu julgava adormecido, pulsar de um jeito novo. Mas como admitir isso, sem parecer que eu tentava substituí-la por lembranças antigas? Quando finalmente conversei com ela, não falei de amor. Falei de respeito, de proteção, de evitar falatórios injustos. Ela ouviu tudo em silêncio, segurando as mãos diante do avental. E seus olhos, sempre tão serenos, tremeram como se recebessem um vento que só ela sentia. "Não quero ser um peso, senhor", murmurou. E aquilo me atravessou profundamente, porque percebi ali o segredo que ela escondia. A crença de que era pequena demais para ocupar qualquer lugar importante. Antes que eu pudesse responder, uma chuva forte caiu, assustando Daniel, que correu até ela em lágrimas, e ela o acolheu com tanta doçura que meu peito inteiro se desfez. Naquele abraço entre ambos, vi o tipo de lar que esta casa não conhecia desde a partida de minha esposa. Nos dias que seguiram, a convivência ganhou uma suavidade que me desarmava. O cheiro de bolo voltava a preencher a cozinha, o gramofone tocava valsas esquecidas e nossas conversas na varanda pareciam costurar algo dentro de mim que eu nem sabia estar rasgado.
Houve uma noite em que ela sentiu uma leve indisposição e, ao cuidar dela, percebi seu olhar pousar no meu como quem quer dizer algo. Mas não ousa. Ali entendi. Não era apenas a casa que ela transformava, era a minha própria alma. E antes que eu pudesse lidar com esse sentimento que crescia sem pedir licença, ela desviou o olhar, como se temesse ser vista de verdade. Algo importante estava prestes a ser dito. E eu sabia que a próxima palavra poderia mudar tudo. Foi numa manhã de céu nublado que ela finalmente confessou aquilo que escondia com tanto cuidado. Estávamos na varanda, e o vento arrastava o cheiro doce das laranjeiras quando ela disse, com voz baixa, que sempre fora tratada como alguém sem importância na vila onde crescera. Nunca esperaram nada de mim, Senhor. Apenas que eu passasse despercebida. Aquelas palavras tão simples revelaram um mundo. Ela acreditava que não merecia ser vista, nem desejada, nem amada. E foi assim que entendi o porquê daquele olhar que sempre fugia do meu. Antes que eu pudesse responder, Clara e Daniel chamaram por ela no corredor e eu fiquei ali parado, sentindo que meu silêncio desta vez já não me servia como abrigo. Logo depois, alguns comentários maldosos chegaram à fazenda, insinuando que ela não tinha lugar como mulher respeitável ao lado de um viúvo. Nenhuma agressão, apenas aquele tipo de preconceito suave que tenta ferir pela aparência. Pela primeira vez em anos, senti vontade de me levantar não por mim, mas por alguém. Fui até a vila e, com firmeza tranquila, disse que ela trabalhava comigo por confiança e mérito e que qualquer insinuação contrária era injusta. O curioso é que, ao me ouvir dizer isso, ela não sorriu, apenas respirou fundo, como quem finalmente se permite existir. Naquela tarde, pedi que ela caminhasse comigo pelos jardins e falei sem rodeios que queria construir um futuro ao lado dela. Não por obrigação, mas porque meu coração, silencioso por tanto tempo, havia encontrado nela um novo sentido. Nos meses seguintes, a fazenda renasceu. A música voltou ao gramofone, as paredes antes cinzentas ganharam cores e a mesa da sala se enchia de conversas que pareciam costurar o tempo. Casamo-nos numa cerimônia simples, sob a sombra de uma mangueira antiga, e jamais esquecerei o brilho que havia nos olhos dela quando repeti seu nome diante de todos. Com o passar dos anos, formamos uma família serena, nada grandiosa, apenas verdadeira. E hoje, quando caminho pela varanda ao entardecer, percebo como a vida sempre nos testa, mas nunca deixa de nos surpreender quando finalmente aprendemos a enxergar o que estava diante de nós o tempo todo. Se esta história tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém especial e inscreva-se no canal. Peça aqui nos comentários se deseja mais narrativas como esta. E até amanhã com mais uma história.